Como etapa seguinte ao processo de escolha do seu tema de pesquisa e delimitação, a partir da construção do problema ou questão norteadora, e mesmo caminhando para uma sugestão de título do seu trabalho ou projeto de pesquisa, nós queremos demonstrar agora um instrumento que, quando aplicado, pode ser muito útil para registrar todos os procedimentos que antecedem a etapa de busca por informação em sistemas de recuperação, seja por meio de bases de dados ou ferramentas de pesquisa, por exemplo, o Google Scholar ou a base da Imensions. Então, esse instrumento, que foi criado pela equipe de capacitação do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFES, ele é chamado de Protocolo para o Planejamento da Pesquisa em Ambiente Virtual. Ele é composto de 7 etapas, sendo que as 2 primeiras constam e dizem respeito ao delineamento da pesquisa, conforme nós vimos no vídeo anterior, e aí a partir da escolha da temática, do problema da pesquisa e da sugestão de título, mas ele avança nas etapas seguintes, a partir da terceira etapa, para o registro da construção da estratégia de busca que será aplicada para a recuperação da informação. Então, nós consideramos esse instrumento extremamente válido porque ele é norteador para que você registre essas etapas na seção de metodologia do seu trabalho. É óbvio que você precisa informar no seu trabalho, na seção de metodologia, como você efetuou a revisão de literatura, com que base e com quais critérios que foram utilizados para recuperação dessa informação que você utilizou para revisão ou mesmo para a escolha do marco conceitual e do fundamento da sua pesquisa. Por isso, muito mais do que registrar como você construiu a estratégia de busca, você tem o passo a passo, a partir das etapas que constam no protocolo, sobre como foi efetuado a pesquisa, em quais bases de dados, qual foi a estratégia mais idônea que lhe possibilitou a recuperação da informação. Muito bem, então a partir, logo após da construção da etapa 1 e 2 desse instrumento, nós partimos para as etapas seguintes. A terceira etapa diz respeito ao trabalho com a linguagem. Então aqui você vai apontar, a partir da escolha de alguns termos que foram retirados do título do seu trabalho, da questão norteadora, do problema de pesquisa, você vai ampliar, vai escolher termos sinônimos ou aqueles que gravitam no mesmo campo semântico. Para quê? Para que quando você possa construir a estratégia de busca, estejam ali contemplados todas as variações semânticas, as variações de termos que trazem o mesmo significado, para que você esteja ciente de que, e consciente também, de que todas as possibilidades de recuperação foram contempladas na sua estratégia de busca. Dou um exemplo. É possível nós nomearmos como aquilo que estávamos comentando há pouco sobre esgotamento profissional, mas também é possível considerarmos um sinônimo de esgotamento profissional como síndrome de burnout. Então, é esse trabalho com a linguagem que se faz necessário e que está contido nessa etapa 3 para que você consiga ampliar a possibilidade de recuperação de documentos a partir do momento em que você contempla todas as variações possíveis. E aí variações tanto na língua portuguesa como também na língua inglesa. Nos vídeos posteriores a esses, nós trataremos dessas sessões do protocolo de pesquisa de forma específica, ilustrando como deve ser preenchida cada etapa que compõe o protocolo, inclusive a etapa 3, que é uma etapa fundamental. Então, na etapa 3, nós trabalhamos com a linguagem com o objetivo de ampliar o campo semântico. A etapa seguinte diz respeito à construção, à elaboração da estratégia de busca, ou sintaxe de busca, a partir da aplicação de recursos como os operadores booleanos e outros recursos que nós vimos nos vídeos anteriores que compõem esse curso,
recurso como aspas, como parênteses, como delimitadores de truncagem, todos esses recursos que podem e devem ser aplicados de acordo com a possibilidade do sistema de recuperação da informação, e aqui você vai contemplar numa sintaxe de busca. Então você elabora uma sintaxe, uma estratégia simplificada a partir dos termos, exclusivamente dos termos retirados do tema, do problema ou do título da sua pesquisa. Depois você elabora também uma estratégia simplificada convertendo os termos que estavam em língua portuguesa para a língua inglesa. Depois, uma etapa posterior, a estratégia expandida, onde você vai utilizar os termos da etapa 3, que você expandiu o campo semântico, também aplicando juntamente com os operadores booleanos. E o mesmo se repete para a estratégia expandida em inglês. E ainda uma última possibilidade é a utilização de termos tanto em português como em inglês para uma estratégia que contemple todas as variações possibilidade de recuperação de documentos. A etapa 5 é a etapa teste, em que você vai checar a idoneidade dessas estratégias de busca. Como? Aplicando essa estratégia de busca numa determinada base de dados ou ferramenta de recuperação da informação, uma ferramenta de busca, e vai checar se de fato os documentos que foram ali recuperados, por uma análise que você pode fazer baseada no título, em palavra-chave, em resumo, se de fato eles dizem respeito, a partir da estratégia que você adotou, ao seu interesse de pesquisa. Se vão ao encontro de documentos que serão úteis a você durante a construção do seu trabalho. Então, sugerimos que seja testada uma estratégia simplificada em português e uma estratégia simplificada em inglês, assim como também as expandidas em português, inglês e aquelas que conjugam os dois idiomas. Muito bem, a etapa 6 é aquela etapa em que você vai informar e vai registrar onde foram recuperados, em que espaços foram recuperados os documentos que você vai considerar para sua pesquisa. Então, informe os sítios, bases de dados, ferramentas de busca, que serão utilizados como ambientes de pesquisa para o levantamento bibliográfico, para a revisão de literatura, para a sua fundamentação teórica. Então, nós temos categorias de ferramentas de busca, a ferramenta onde você realizou o levantamento bibliográfico, por exemplo, o Google Scholar, a Dimensions, e as bases de dados. E aí, bases de dados podem ser bases específicas ou bases gerais, por exemplo, o Science Direct, ou bases específicas, por exemplo, a PsycArticle, que trata de conteúdo da área da psicologia. Então, nós podemos também registrar e sugerimos que você registre essas informações para quê? Para que quando você for escrever lá em seu trabalho, na seção de metodologia, tudo isso esteja já registrado e você não tenha que rever etapas que muitas vezes ficaram perdidas e que se misturaram com outras e a gente não se recorda mais tanto como elaborar. Na última etapa do protocolo, você vai informar, finalmente, que a estratégia utilizada, aquela que melhor recuperou documentos, a expressão adotada para sua pesquisa. Você vai listar nesse quadro também as ferramentas que foram utilizadas ou bases de dados, os possíveis filtros delimitadores de campo por tempo cronológico, por título ou por assunto que você utilizou também, além da expressão, e a quantidade de documentos recuperados. Então, essa como etapa final, você vai registrar isso e vai, logo mais em sua sessão de metodologia, relatar que, após percorrer todas essas etapas de uma primeira opção por uma estratégia, o teste para checar a idoneidade, o teste em determinadas bases e, por fim, a escolha de uma estratégia de busca, aquela que mais possa ser robusta em se tratando de recuperação de documentos úteis para o seu trabalho e, possivelmente, a aplicação de filtros ou aqueles parâmetros utilizados em bases de dados para delimitar ainda mais a sua estratégia de pesquisa e a quantidade de documentos recuperados. Esse é o protocolo para planejamento da pesquisa em ambiente virtual. Reitero aqui a respeito da importância. Por quê? Porque, como vimos nessas etapas pelas quais passamos,
ele é um instrumento norteador. Ele, além de ser um instrumento norteador para as etapas seguintes da sua pesquisa, principalmente a construção da metodologia, a revisão de literatura e aquela etapa que trata do marco teórico, porque está tudo registrado, como você obteve os documentos, aqui está registrado nesse trabalho, é como se fosse um diário em que você vai manifestando todas as etapas que você percorreu até alcançar uma estratégia e os documentos que serão úteis para a sua pesquisa. Também é importante dizer que as etapas pelas quais passamos serão explicadas em vídeos posteriores a esses. Então, talvez não tenha ficado tão claro o caminho a ser percorrido e realizado em uma dessas etapas. Agora, nos próximos vídeos, trataremos de forma específica como construir cada um deles. Muito obrigado por sua atenção, espero você no próximo vídeo. Até breve.